Pessoal, Thiago aqui de volta. E essa semana a gente teve o lançamento do DJI Mavic Air 2, esse drone que veio para sacramentar todo o design, o desenho da linha Mavic, deixando todos eles iguaizinhos, já que ele substitui o Mavic Air 1, que era o único que não tinha o mesmo desenho. E agora todos eles têm o mesmo formato, eles apenas diferenciam agora entre peso, tamanho e as funcionalidades, a tecnologia embarcada em cada um deles. E no caso esse é muito especial, porque ele veio muito interessante com coisas inovadoras, deixando ele bem próximo da linha principal. Então é um drone bastante interessante e tudo de relevante que tem nesse drone eu vou resumir agora. Tá interessado? Fica ligado. Pessoal, vamos lá então. Na apresentação do site da DJI, ele começa apresentando esse drone usando algumas frases, alguns slogans, e a primeira delas é detalhes ultra clear. E isso ela expressa diante de alguns componentes presentes nesse drone, algumas funcionalidades que fazem com que a imagem desse drone fique realmente muito interessante. Em primeiro lugar, o sensor de meia polegada, um sensor maior que do antecessor, e sempre que vem um sensor em um drone de tamanho maior, é sempre interessante, sempre vai ser bem-vindo, já que um sensor maior, ele tem capacidade de entrada maior de iluminação, então você precisa usar menos ISO, geralmente em low light faz muita diferença sensores maiores, você não precisa puxar ISO lá em cima, menos imagens granuladas, maior profundidade de campo quando você tem sensores maiores. Então, enfim, sensor maior é sempre interessante, sempre bem-vindo, e nesse caso veio um sensor maior no Mavic Air 2. Ele também tem capacidade de tirar fotos em 48 megapixels, o que é uma foto bem grande, bem bacana. O diferencial de você poder tirar fotos grandes tem a ver com a nitidez da foto e também de você poder dar um crop na foto, tirar alguma coisa indesejada, cortar aquilo que você não queria e ainda assim ter uma foto bem grande com muita qualidade. Então fotos grandes é bem interessante, 48 megapixels. Tá de parabéns então essa função do drone. E esse drone também ele é capaz de filmar em 4K a 60 frames por segundo. E por que que isso é bacana, filmar em 60 frames por segundo? Eu vou mostrar já para você, espera só um pouquinho. Eu acabei de mudar aqui na minha câmera de 24 para 60 frames por segundo e vou fazer uma câmera lenta de 2,5 vezes mais lento do que a realidade. Vou reduzir no programa de edição para 40% a velocidade deste vídeo. Dá uma olhada como que fica. Uma outra palavra que eles usam é o Enhanced HDR, no que diz respeito a fotos HDRs, vídeo HDR e panorâmica em HDR. Então é a tecnologia HDR em todas essas partes aí, o que é bem interessante, bem bacana pra gente, porque geralmente imagens HDR traz maior dynamic range, maior detalhamento entre as partes claras e escuras da foto, você consegue mais informação valiosa dentro de uma foto. Como você pode ver, o exemplo tá bem bacana, esse exemplo que eles estão dando do HDR off ou o HDR, o Smart Photo, na verdade que eles chamam, ligado, usando esse drone então para bater fotografias, fica bem bonito. No caso do vídeo, o exemplo deles foi bem convincente. Vídeos HDR também tem essa função de aumento de dynamic range, maior detalhamento nas imagens, mas a gente precisa sempre comparar com o perfil flat, que tem também nesse drone, o perfil flat, o Cinelike D, para ver então depois do tratamento qual deles fica melhor. Mas para aquela pessoa que não curte ficar fazendo edição e quer uma imagem pronta, provavelmente esse HDR aí vai ser melhor você deixar ele ligado do que não utilizar ele ligado no caso dos vídeos. E na função panorâmica, muito interessante, eu tenho diversos vídeos aqui que, independente do seu drone ter ou não ter a função de panorâmica, eu faço facilmente qualquer programa de edição, de uma maneira muito fácil, inclusive para você tirar as fotos com seus drones, mas saber que ele vai fazer isso de forma automática e ainda te entregar uma imagem HDR nessa panorâmica
É uma funcionalidade incrível e que vai ajudar muita gente, vai tirar fotos bem interessantes em panorâmica. O site usa também a frase Cinematic Content e ele usa o Hyperlapse 8K atrelado a essa cinematografia e realmente Hyperlapse são muito bacanas e esse drone, por ter 48 megapixels de tamanho de foto, ele então consegue fazer Hyperlapses em 8K. Para quem não sabe o que é uma Hyperlapse, é nada mais do que um conjunto de fotos sequenciais, então você vai estipular um intervalo de tempo e ele vai ficar batendo fotos nesse intervalo de tempo e o drone ele vai poder fazer alguns tipos de voos diferenciados enquanto ele executa essas fotos. Então você tem depois isso tudo, essas fotos somadas e juntadas, a cada 24 fotos você tem um filme de 1 segundo, né? Um filme em movimento de 1 segundo e você vai ter então uma Hyperlapse criada. É um recurso muito bacana que para fazer com drones é bem interessante. A única coisa chata é que praticamente você precisa decolar com ele, usar a bateria inteirinha dele e descer, e nisso tudo você vai ter um vídeo de no máximo aí 15 segundos, talvez com esses 34 minutos de bateria você chega perto dos 20 segundos, mas não passa disso. Então é muito interessante o Hyperlapse, mas enche um pouco o saco de fazer. Agora, ter em 8K, isso se dá pelo tamanho então das imagens de foto desse drone e é muito interessante, deve ficar com uma qualidade muito boa. Atrelado a esse Cinematic Content, ele traz também os Quick Shots, que são modos, na minha opinião, recreativos, eles são mais recreativos do que cinematográficos, porque eles executam funções ali pré-determinadas, eles vão fazer tipos de voo e te entregar um arquivinho de vídeo pronto para você. Mas geralmente esse arquivinho de vídeo ele é entregue com a qualidade standard do drone, não vai vir com provavelmente o vídeo nem HDR, nem você não tem opção de colocar perfil flat nessas gravações. Ele vai fazer alguns voos e te entregar um arquivinho pronto. Neste caso do Mavic Air 2, ele vem com todos os Quick Shots presentes no Mavic 2, então ele é bem completo nessa parte e não está faltando nenhum. Então, ponto positivo para isso aí. Agora, para mim, o que realmente faz a diferença nesse contexto cinematográfico são o que eu chamo de os modos inteligentes de voo, que esses sim são extremamente interessantes, já que eles conseguem filmar mais suaves, você consegue gravar da maneira que você quer, então você pode utilizar o perfil flat, você pode depois maximizar os resultados, e esses voos são extremamente interessantes, e ele veio melhorado no Mavic Air 2. Então a gente tem, por exemplo, o Spotlight 2.0. O Spotlight 2.0 ele te permite que você continue guiando o seu drone para a direção que você quiser e ele vai sempre estar apontando o gimbal, a câmera, para o objeto que você escolheu. Então, muito interessante, já que a gente sabe que é muito difícil fazer voos manuais, onde você tem que se preocupar com o voo do seu drone e, além disso, continuar apontando o gimbal e a câmera para o objeto. Se ele já estiver fazendo isso de uma forma autônoma, já pronto para você, e você só se preocupar com o voo, muito bom, resultando o quê? Imagens cinematográficas. Então, muito interessante esse modo de voo. A gente tem também o Active Track 3.0, que ele diz que está melhorado, ele diz que tem voos um pouco mais suaves enquanto você está usando o Active Track, e quando alguém passa por trás de uma árvore ou por trás de alguma coisa que corte ali o objeto que está sendo traqueado, ele ainda permanece com aquele percurso, imaginando que você vai aparecer do outro lado novamente desse obstáculo e vai continuar traqueando você. Antes, no Mavic 2 ele já fazia isso, mas aqui ele diz que houve uma melhora nesse traqueamento quando isso acontece. Então, sempre é bom quando tem essa melhoria. E o terceiro, que é o que eu mais uso, que eu mais gosto, que é o ponto de interesse. E nesse caso ele veio com um 3.0, ele diz que melhorou também o ponto de interesse. O ponto de interesse é aquele que ele roda 360 graus por um objeto escolhido, sempre apontando a câmera para ele, para você filmar. Fica muito cinematográfico, eu gosto bastante. Ele diz que agora ele tem maior capacidade de traquear um objeto, mesmo sendo superfícies muito lisas, e tem menos perda então de traqueamento. Então veio melhorias nesses modos inteligentes de voo, que esses sim eu considero muito cinematográficos. Então ponto positivaço para esse drone que veio completaço.
Outra frase que a DJI usa, fly longer, e isso se dá pelos 34 minutos de bateria. Então 34 minutos de bateria em um Mavic é a maior autonomia de bateria dentro da linha Mavic. Parabéns para a DJI, que sempre está tentando melhorar esse ponto, e eu sempre digo que bateria, né, autonomia de bateria é um dos fatores mais importantes, porque garante o divertimento da pessoa e garante um trabalho, se a pessoa estiver trabalhando com drone, com mais tranquilidade e menos pressa, resultando no quê? Em maiores qualidades então do seu trabalho também. Então parabéns, é o drone que tem maior autonomia da DJI. E também do controle desse drone, já que esse controle remoto ele vai ter capacidade de 240 minutos então de autonomia de bateria dele. Você pode voar em torno aí de umas 7 baterias, se for o caso do Mavic Air 2, que esse controle vai aguentar sem você precisar carregar ele. Muito interessante. Aproveitando, já falando nesse controle, ele foi totalmente remodelado. Agora o seu celular fica na parte de cima, e o que eu achei bem interessante é que o suportezinho que vai segurar o seu celular na parte de cima, ele ao mesmo tempo já é a antena, coisa que muita gente não sabia quando viu as fotos iniciais aí desse controle, não imaginava que aquilo lá seria antena. Então bem legal, porque você não precisa se preocupar agora em ficar mexendo na antena, já que ela é o próprio suporte do celular. Gostei bastante do design desse controle, ficou bem interessante e acho que foi ponto positivo também nessa mudança. A DJI fala também em Fly Smarter e Safer, né? Então ela quer dizer o que? Ela fala aí do APAS como o sensor anti-colisão, os sensores que desviam de obstáculos, e esse drone ele não tem cobertura de 360 graus, ele tem inclusive menos sensores que o Mavic 2 Pro e Zoom, mas deve ter tido uma melhoria aí na qualidade desses sensores. Provavelmente ele tem as câmeras deles com maior megapixel, talvez maior ângulo FOV, então eu acho que teve uma melhoria pelo que eles dizem e te garante um pouco mais de segurança. Ele tem sensores frontais, sensores atrás e sensores na parte de baixo. Agora na parte de cima dele não tem, então tem que tomar cuidado mesmo assim. Se tiver alguma árvore, algum galho, alguma coisa, você estiver subindo e ele bater na parte de cima, não vai ter sensor para estar impedindo isso, então ele vai colidir. Então tem que tomar cuidado. Infelizmente não vem com 360 graus, mas seria pedir demais por um drone que está entrando ali cirurgicamente no seu local de substituição do Mavic Air 1. Ele fala também em voos mais distantes e enxergar mais claramente, porque ele vem com o OcuSync 2.0, que também está presente no Mavic 2, só que nesse caso ele dá um range de até 10 km. A gente sabe que o Mavic 2 ele veio com um range de 8 km. Então olha só, eles conseguiram aumentar a qualidade provavelmente desse OcuSync 2.0, porque ele está dizendo que chega no máximo aí em 10 km. É muita coisa. Bem interessante isso, não pelo fato da gente precisar chegar nessa distância, mas quanto maior é essa distância que o fabricante diz, provavelmente melhor vai ser o sinal quando esse drone estiver perto da gente, que é o que é mais interessante para nós. Além disso, ele vai transmitir as imagens do drone para o celular em tempo real, enquanto você está visualizando isso em 1080p, em Full HD 30 frames por segundo. Então isso aí é demais, você vai ter uma excelente imagem de referência para estar fazendo seus voos e ajustando suas exposições, melhorando então a sua parte aí de visualização. Então isso é muito interessante. Agora vamos ver se isso não vai vir com um certo delay. Eu acho muito importante não ter delay para a gente ter mais precisão nos nossos voos. Então vamos aguardar para sentir como vai ser esses 1080p de transmissão. Mas olha, só melhoria até agora nesse drone. A DJI pela primeira vez ela se preocupou realmente com filmmakers, com pessoas que vão trabalhar com drones, com pessoas que vão aplicar os princípios da cinematografia, já que na escolha do Fly More Combo vai vir com filtros NDs, então filtros NDs oficiais da DJI. Então caso inédito, parabéns para a DJI que teve essa iniciativa, já que todas as pessoas precisavam recorrer de filtros NDs de marcas de terceiro para estar conseguindo uma melhor qualidade. Então nada como vir isso já oficialmente da mesma marca, e pela primeira vez então um drone da DJI tá fazendo isso, vindo junto com ele os filtros NDs. Agora uma pena que eles colocaram os dois filtros NDs mais importantes
separados entre conjuntinhos de 3 diferentes, e o que vai fazer com que você, se você quiser realmente utilizar na regra em toda parte do seu dia, você vai precisar então comprar esses 2 conjuntinhos de 3 e ter os 6 filtros NDs. Isso aí foi um pouquinho, foi uma sacanagemzinha da DJI, mas valeu a iniciativa de ter colocado os filtros NDs fazendo parte do Fly More Combo. Para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre como utilizar filtros NDs nos drones, eu tenho diversos vídeos aqui explicando, vou deixar o link aqui na descrição de como utilizar filtros NDs corretamente nos drones, você vai ficar esclarecido desta questão. Outro ponto muito interessante desse drone é o ângulo FOV, ou seja, tudo aquilo que ele consegue captar na imagem, e eu sempre achei quanto maior, melhor, no caso dos drones, já que estão filmando ali paisagens, e ele veio com ângulo de 84 graus então de FOV. Muito legal, ponto positivo também nesse caso. Ele também é capaz de fazer fotos em RAW, além de JPEG, então bem interessante, já que a imagem em RAW ela tem maior capacidade de edição, te dá mais flexibilidade depois na produção, nas cores, no arquivo final que você vai gerar com essa foto em RAW. Então parabéns também por estar vindo com isso, bem interessante. E esse drone, como eu já falei, ele também filma em Cinelike D, que é o perfil flat. Então pessoal, olha, o drone veio incrível, ele veio muito bom mesmo. Eu diria que esse drone, ele simplesmente só não bateria, né? Só não bate o Mavic 2 Pro, porque o Mavic 2 Pro ele vem com sensor de 1 polegada, é um sensor aí do dobro do tamanho dele, e infelizmente isso aí faz muita diferença na hora da qualidade de imagem final. Agora, a qualidade de imagem do Mavic Air 2, ela veio também muito boa pelo que a gente está percebendo, e é um drone de primeira. Ele veio a $799 como valor padrão, né, na versão Standard, e é um preço que infelizmente aqui para o Brasil está muito salgado por causa desse dólar nas alturas, mas é um drone que veio substituir o Mavic Air 1 praticamente com o mesmo preço do Mavic Air 1. Então parabéns para a DJI, porque trouxe um drone muito melhor que a versão anterior, mantendo ali o mesmo preço. Então super bacana. É uma pena que o Brasil tá com esse dólar tão ruim assim, deixando pra gente tudo que vem de lá muito caro. A versão Fly More Combo ele traz por $988, vai vir 2 baterias, vai vir a bagzinha e vem também o conjuntinho de filtro ND, então não tá nada mal. Repito, é uma pena que o Brasil tá com o dólar tão alto do jeito que tá. Esse drone veio com capacidade de filmar em 120 megabits por segundo, também é uma novidade, já que antes os drones estavam limitados a 100 megabits por segundo. Quanto mais megabits por segundo, maior informação vai estar retida no arquivinho, mais possibilidade de você depois estar editando esse arquivo com qualidade e ele aguentando essas edições. Então, bem interessante. Pessoal, fiquei muito animado com esse drone, não vejo a hora de chegar a ele, ter em mãos aqui para fazer testes e vídeos para vocês. E é isso, me diz aí o que vocês acharam do Mavic Air 2 e eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!